por inteira, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Deus abençoe, querido. Curva a sua cabeça por um instante. Querido Deus e Pai, estamos reunidos no Teu altar, Senhor. E eu peço ao Senhor a graça e a permissão, Senhor, para falar do Teu nome nessa noite. Que a palavra possa fluir aos corações daquele que saiu do seu lar e a quem encontra nessa noite para ouvir a Tua voz. Meu Deus, Tu conheces a cada um. Então sopra em cada um o Teu Espírito nessa noite, Pai, para que a palavra flua em seus corações, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 23. É o salmo mais conhecido da Bíblia. Talvez esse salmo ele é mais conhecido do que a Bíblia. Como isso é possível? É um salmo que às vezes ele é lido em leito de morte, às vezes em velório. Por que ele é mais conhecido do que a Bíblia? Porque hoje mudou um pouco. Eu lembro que quando eu era criança, e aquelas pessoas vender aqueles quadros na porta de casa. Os mais velhos vão lembrar disso. Às vezes ali tinha uma natureza ou alguma coisa relacionada à religião. E tinha o Salmo 23. É comum a maioria lembrar que na casa de vó sempre tem um quadrinho na parede. Às vezes aquele quadrinho de lata, né? Ou um pequenininho de madeira. E ali está o Salmo 23. Talvez a pessoa nunca leu a Bíblia na vida, mas leu o Salmo 23. Ou no consultório médico, o dentista está ali esperando, sentado na cadeira, viu ali o Salmo 23 na parede, para dar uma distraída, para o tempo passar, e leu o Salmo 23. Talvez nem evangélico é, talvez não tenha religião nenhuma, talvez nem crê em Deus, mas está ali, leu. Ou apenas o primeiro versículo, né? Às vezes está andando na rua, vê lá escrito no carro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou no caminhão, no vidro de uma loja, numa camiseta, né? É o salmo mais conhecido da Bíblia. Por isso eu digo, talvez ele é mais conhecido para algumas pessoas, pelo menos no nosso país, do que a Bíblia para alguns. Algumas casas deixam até aberta no Salmo 23. Talvez se alguém te perguntar um versículo da Bíblia, você vai lembrar do Salmos 23. Talvez se você vai à igreja, tem uma palavra no meu coração que eu quero guardar, um versículo, mais fácil decorar o Salmo 23, porque ele faz parte da nossa vida. Independente da religião, se crê ou não crê, para onde você vai, você vê ali o Salmo 23. E talvez você já leu ele várias vezes na sua vida. Mas talvez a revelação que Deus tem para o teu coração, para o meu coração nessa noite, você nunca ouviu. Com certeza nunca ouviu. Você leu o Salmo, mas a revelação que Deus tem para você hoje, você nunca ouviu. E eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você olhar no lugar e você ver o Salmo 23, você vai lembrar dessa mensagem. Não do irmão André, da mensagem. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar no seu coração. E se você crer, se você prestar atenção na palavra que Deus tem para você nessa noite, eu tenho certeza para te dizer isso, que até a tua oração vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Salmo, capítulo 23, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu
estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Ele é muito familiar, né? Quando nós lemos aos nossos ouvidos. Davi, ele vai num momento da sua vida de aflição, momento de luta, de angústia, ele vai fazer essa oração, que é o Salmo 23. E o que é lindo que quando você começa a ler e vai aprofundar para meditar, você vai ver que ele se coloca na condição de ovelha. Davi foi um grande rei, o homem escolhido segundo o coração de Deus. Mas antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. E antes de ser pastor de ovelhas, olhando as suas ovelhas, ele conhecendo as suas ovelhas, ele se coloca como ovelha diante de Deus, porque ele sabia as necessidades de uma ovelha. Por isso ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Antes de ser rei, antes de ser pastor, precisa aprender a ser ovelha. Se hoje eu sou consagrado a pastor, mas o que queima dentro de mim é ser ovelha. Eu só conseguirei ser pastor se eu for ovelha. E se eu saber ser ovelha, se você souber ser ovelha, você também será pastor e pastora. E um dia o Senhor te colocará como rei e rainha. Amém? Eu quero te dizer nessa noite, querido, que você tem mais semelhança com este salmo do que você possa imaginar. Davi, ele era pastor de ovelha. E como pastor de ovelha, ele conhecia a fundo como era o cuidado de uma ovelha. Talvez você, muitas vezes, ou mensagens, ou até louvor, você ouviu uma palavra assim: Davi era um simples pastor de ovelha. E o dia que o Espírito Santo falou essa palavra no meu coração, falei: simples? Você não sabe o que é a vida de um pastor de ovelha. Simples. Você não conhece a história, como que é conviver com ovelhas. E as pessoas colocam num sentido de, às vezes, menosprezar. Então, tudo que ele fazia era com muita excelência. A pastora disse aqui a palavra excelência. Talvez as pessoas não o reconheciam, como a Bíblia diz, nem a sua família, porque ele estava lá no meio do deserto, lá no meio do campo. Mas Deus, lá onde ele estava sozinho, Deus já via que aquilo que ele fazia, ele vivia com excelência. Então não é um simples pastor, é um pastor de excelência. Não importa o que você faz, desde que você faça com excelência. Mas é comum isso, as pessoas dizerem essa palavra. Quer um exemplo claro disso? É quando a pessoa pergunta para uma mulher: o que você faz? Eu sou dona de casa. E a pessoa vai dizer: só dona de casa? Deve doer no íntimo da alma de uma mulher escutar isso. Só dona de casa. Alguém já talvez um dia chegou na pastora e disse: o que você faz? Eu sou pastora. Só pastora? Oh meu Deus, só dona de casa. Vamos ver como nós somos semelhantes com Davi, a excelência. Então as pessoas menosprezam. Só dona de casa? Olha o que uma dona de casa faz, onde ninguém vê, onde muitas vezes nem a família consegue enxergar. É ela que tem que preparar tudo, preocupada com tudo, com a roupa, com as crianças vai na escola, com o marido que vai sair para o trabalho. Geralmente é ela que cozinha,
que às vezes está ali trabalhando, cuidando, lavando, passando, limpando casa, e muitas vezes já preocupada o que vai ser para o almoço. O que vai fazer para o almoço? Sempre preocupada se a casa está tudo bem, se a casa está limpa. Quando também existem muitas mulheres que ainda trabalham, e às vezes ela tem que sair do trabalho já pensando, eu vou passar correndo no mercado, pegar alguma coisa que dá para mim fazer rápido, para eu chegar em casa, fazer para o meu marido, para os meus filhos, e muitas vezes ela mesma não consegue se alimentar direito, porque não vai dar tempo de voltar para o trabalho. Então ela come ali correndo, vê se está tudo bem com a família, e volta para o trabalho. Às vezes chega em casa à tarde, é dia de culto, é dia de ir para a igreja adorar o Senhor. É ela novamente que corre até ajudar o marido e os filhos a escolher a roupa que vai vestir. Prepara tudo. Tem que se cuidar, tem que preparar a roupa, tem que passar a roupa. Vem para a casa do Senhor adorar o Senhor. E geralmente a maioria das pessoas vão jantar depois que chegou da igreja. E vai a mãe ali tirar sua roupa correndo. Vai para a cozinha preparar a comida. Prepara novamente correndo. Vai jantar tarde. Muitas vezes não se alimenta direito. E aí acabou? Não. Porque o filho vai correr para um quarto com o celular, o marido para a TV e a cozinha vai sobrar para ela. E na maioria das vezes, ela vai sem reclamar, arruma lá a cozinha, as coisas, e vai dormir. Mas uma mãe não dorme direito. Uma mãe, ela vai acordar, antes dela dormir, ela vai passar no quarto dos filhos, não importa a idade do filho, e ela vai ver se está tudo bem, se está frio, se o filho está com cobertor. Ela vai olhar se está calor, ele não está suado. E ai dele se der uma tosse. Ai dele se espirrar 2 vezes. A mãe desperta do sono. Corre lá, já coloca a mão na testa para ver se está tudo bem. Pastor não dorme. Pastor de ovelhas não dorme. Lá no meio do deserto ele não dorme. Ele cochila. Porque se ele dormir pesado, o inimigo, o urso, o leão pode vir roubar uma das suas ovelhas. E quando eu estava meditando nessa palavra, vendo como é a excelência de algo de uma mãe dentro de casa. Se for como eu, dentro de casa, que eu também aprendi com a minha mãe. Se dá uma tosse ou um espirro, corre lá e coloca a mão na testa, para ver se está quente. Eu acerto sempre se está com febre ou não. Eu olho para minha esposa e falo, pode voltar a dormir. Que eu aprendi com a minha mãe, só na temperatura da testa, saber se está com febre ou não. Tossiu, corre lá para ver se está tudo bem. Se for filho então recém-nascido, a mãe vai nem dorme. Coloca lá o aprisco da sua ovelhinha, seus travesseiros em volta, com o maior cuidado de não rolar em cima. Toda hora dá uma olhadinha, coloca a mão para ver se está respirando, aquela preocupação com a criança. Toda hora acorda, fecha a janela, coloca aquele monte de roupa, a criança está vermelha, mas coloca com medo de pegar um resfriado, porque é um cuidado. Você é só dona de casa, só isso. É difícil as pessoas entenderem a excelência do que uma mãe faz. É difícil as pessoas reconhecerem. Por isso que eu digo, Deus olha para Davi, que muitas vezes para nós é um simples pastor, para Deus não. É alguém que fazia algo com muita excelência. Deus vai olhar para mim e para você na sua casa, mãe, pai, e vai ver como é a excelência da vida que você vive. O pai não é menos, querido. O pai também é esforçado. O pai também luta porque ele é o provedor da casa. Às vezes está no trabalho, está pensando se está tudo bem. Às vezes preocupado se os filhos estão bem, se a esposa está bem. Às vezes está num trabalho que muitas vezes não é o trabalho que sonhou, não é o trabalho que queria. Talvez não teve uma oportunidade de estudar na vida. Talvez não é o trabalho que ele escolheu.
Às vezes está ali, precisa aguentar, muitas vezes humilhação, muitas vezes precisa aguentar tantos desaforos, mas ele lembra que lá na casa dele tem ovelhas que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. Dá vontade de chutar o balde, dá vontade de falar umas verdades, mas ele diz: eu preciso desse emprego, porque eu tenho uma responsabilidade de excelência com a minha família. Talvez não pode dar tudo, talvez está esperando esse mês, 13º, receber um dinheirinho a mais, umas horas extras, para dar um presentinho para a família, para o filho, para a filha. Então eu quero te dizer nessa noite, estou pregando para pastores, estou pregando para pastores que não sabem o seu valor. Você é pastor da sua casa, você é pastora da sua casa, que tem cuidado dessas ovelhas que Deus colocou na sua mão. Talvez alguém aqui tenha mais ou menos. Eu tenho 3 ovelhas, minha esposa, meus filhos, o Luão, o Miguel. Talvez você ainda não tenha filho, mas você é o pastor da sua esposa, e a esposa é pastora do marido, porque é uma ovelha que Deus confiou em você uma responsabilidade para cuidar. Meu pai teve 5 filhos, mas a minha mãe são 6 ovelhas. A minha avó teve 17. 13 estão vivos para a glória do Senhor. Olha o tanto de ovelhinhas para cuidar. Então, antes de ser rei, antes de almejar a grandeza, altares, lugares altos, glórias, precisa aprender a ser pastor. E o Davi, ele vai fazer essa oração naquilo que ele mais entendia, naquilo que ele mais conhecia, que era cuidar de ovelhas. Ele sabia como era o cuidado de ovelhas. Por isso a sua oração ele vai dizer aqui, olha que coisa linda: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é riquezas. Ovelha não quer carro importado. Ovelha não quer viagens para o exterior. Ovelha só quer acordar e ter comida, água limpinha, o necessário. Ovelha só quer acordar de manhã e ter a segurança que tem alguém que zela por ela e cuida dela. Então Davi, ele olha assim e vai dizer: Senhor, eu sou tua ovelha, cuida de mim, como eu cuido das minhas ovelhas. E cuidar de ovelha, querida, não é tão simples. Eu brinco que eu sou pastor de ovelhas literalmente. Eu tenho ovelhas. E há detalhes em ovelhas que você só vai conhecer convivendo com elas. Às vezes a gente tem um pensamento, quando a gente lê a Bíblia, ovelha é lã e tirar o carrapicho da ovelha. Mas a ovelha é muito mais que isso. Ovelha é um animal totalmente dependente de pastor. Ovelha é um animal que ele não tem defesa. Ele não dá coice, ele não morde. É um bicho muito amedrontado, um bicho muito assustado. E você só passa a conhecer uma ovelha quando você começa a conviver com elas. Quando você convive com ovelhas, animaizinhos, você passa a entender quando o Senhor diz que Ele é o nosso pastor e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quando eu estou chegando lá, eu estou longe, elas já conhecem até o barulho do carro. Elas saem da onde elas estão e vêm lá pertinho de mim. Quando escuta a minha voz, para ver a alegria daqueles bichinhos. E eu lembro da palavra de Deus. Quando o Senhor diz: a ovelha conhece a voz do seu pastor. É um animal que vive em grupo. Ele não sabe andar sozinho. Ovelha não anda sozinho. Quando eu vou para aquela palavra onde diz assim, das ovelhas, que Jesus diz das ovelhas perdidas, eu entendo como é difícil uma ovelha se perder. Hoje eu entendo isso. É muito difícil, pastor, uma ovelha se perder. Por quê? Porque é um animal que não sabe viver sozinho. Ovelha, ela só convive em lugares que ela consegue ver outras ovelhas. Ou pelo menos o seu pastor. Se ela está ali do lado do seu pastor, ela está ali. Ela vai andando junto. Se ela está vendo outra ovelha, ela vai andando. Mas se ela chegar num lugar onde o mato é maior, mais fechado, ela não se perde. Muito difícil.
ela começa a gritar e berrar e volta correndo, porque ela tem medo de andar sozinha. Ovelha não anda sozinha, está sempre em grupo. E você começa a olhar o comportamento das ovelhas. E eu, tristemente, tive que aprender algumas lições criando ovelhas. A ovelha, quando ela se afasta, é porque ela está doente. A ovelha doente começa a andar sozinha, começa a ficar para trás. E eu não sabia disso, porque eu olhava para a ovelha estava bonita, saudável, a lã bonita, mas quietinha no canto. E eu não sabia disso. Pouco tempo depois, essa ovelha morreu. Eu fiquei triste e fui me aprofundar, aprender a cuidar de ovelhas, a entender o porquê. Então foi aí que eu descobri que a ovelha é um animal que ele sofre calado. Às vezes as pessoas pensam, quando olham para a Bíblia, vê ali o inimigo, como Davi mesmo diz, matar um urso, um leão. O inimigo da ovelha são os animais, cachorros. Mas há um inimigo muito maior da ovelha. É o inimigo invisível, que mata ela por dentro. Há um verme que ele vai dentro do organismo da ovelha. E ali ele começa a correr, ela começa a sangrar. E a última coisa que vai atingir na ovelha é a sua aparência, porque começa por dentro. E quando isso começa a matar ela por dentro, ela começa então a se afastar, andar sozinha. O segundo passo, ela começa então a andar de cabeça baixa. E aí o terceiro, que ela vai diminuindo a sua fome, vai parando de comer. E se não for cuidado, ela morre. Mas e aí? Como que a gente faz? Como que a gente evita isso? Como que a gente descobre? Como que a gente evita que a ovelha venha a morrer? Não sei se alguém aqui já criou ovelhas, ou já pesquisou sobre o assunto. Ovelha, existe um exame, chama farmácia. Se alguém depois tiver curiosidade e pesquisar sobre isso, o que é isso? É uma paleta de cores. E como que você faz exame numa ovelha? É no olho. Você pega a ovelha e você olha no olho dela. Se ela estiver bem corada, vermelha, ela está bem, está saudável, por dentro, está bem. Se ela estiver mais claro, mais rosinha, opa, sinal de alerta, essa ovelha não está bem. Precisa de um cuidado especial, precisa de um remédio, que vai cortar esse vírus que está dentro dela, esse verme que está dentro dela, que vai matá-la. Mas se você olhar no olho dela, estiver branco, branco mesmo, igual leite, ela está num estado avançado. E aí, queridos, por experiência, é muito difícil salvar essa ovelha. Você dá remédio, você cuida, mas está tão avançado o grau dela, que fica difícil você reverter a situação. Começa o olho a ficar branco. Ela cai, não tem forças para levantar. E se ela estiver num lugar aberto, parece que ela se entrega mesmo à morte. Parece que ela vai se retirando mesmo. Ela está tão mal que ela vai se retirando do rebanho. Parece que ela sabe que não vai aguentar, que vai morrer. Quando Davi ele faz essa oração, ele conhecia tudo isso. Ele sabia como era cuidar de uma ovelha.
E a Bíblia diz que para conduzir, aqui como nós lemos nesses salmos, o teu cajado me consola. Porque quando as ovelhas iam passar pelas veredas, pelo estreito, sempre tinha ali o pastor do lado. Pegava o cajado, que é aquele gancho. Talvez você já viu isso em filmes ou desenho animado. O cajado de um pastor, aquela vara com um gancho na ponta. Então ali ele puxa aquela ovelha, para que ela não venha cair no precipício. E quando ele puxa aquela ovelha, ele vai trazer ela perto do peito dele. E ali ele pode olhar mais perto, para ver se ela está bem. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, querido, doeu meu coração. Porque quando você traz, você abraça. E você só consegue detectar essa enfermidade se você olhar no fundo dos olhos da sua ovelha. Chama minhas ovelhas aqui. Vem cá, Lu, um pouquinho, rapidinho. Miguel, Luan, vem aqui. Olha as ovelhas que Deus colocou na minha responsabilidade, queridos. As minhas bênçãos aqui. Tá bom. Essas são ovelhas. Não são igual as ovelhinhas lá. Mas são ovelhas na minha responsabilidade que Deus colocou. E quando o pastor ele pega ali o cajado, como um braço, ele traz perto do peito dele. Eu não vou pegar um cajado, eu vou usar o meu braço e trazer a ovelha perto de mim. E aí eu vou olhar nos olhos dela para ver se está saudável. Pegou o mistério? Você pode sentar. Pegou o mistério? Sabe o que está faltando? Olho no olho. Tem ovelha morrendo, querida, dentro de casa. Tem famílias destruídas. Pai para um lado, mãe para o outro, os filhos, cada um no quarto. Às vezes a ovelha, ela está bonita, está saudável. Você olha para ela, está bonita. Mas por dentro, está doente. E a ovelha, o animalzinho, pelo menos ali, cada 20 dias, 30 dias, você tem que pegar ela ali, olhar no olho dela, para ver a coloração, se ela está saudável, está precisando de remédio. Porque se você não olhar e esperar os sinais, pode ser tarde demais. E aí vem o desespero, quando você olha e sabe que não pode reverter. E aí tenta de tudo, corre atrás. E pode não conseguir dar tempo mais. Deus, Ele coloca na nossa mão responsabilidades de pastores e pastoras, pai e mães. Mas as pessoas têm faltado tanto abraçar, olhar no olho e ver como está a saúde do teu filho, da tua filha. Olhar como está a saúde da tua esposa. Olhar como está a saúde do teu marido. Naquele tempo, até hoje é assim. Os pastores que pastoreiam lá no deserto, eles sempre têm uma pessoa junto. Porque, como eu disse, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E essa pessoa que acompanha, o co-pastor das ovelhas ali, é para que as ovelhas vão acostumando com a voz. Porque se um dia o pastor mesmo, o principal, não estiver presente, as ovelhas não se assustam. Porque ela sabe onde recorrer. Ela está tranquila. Assim é um casal dentro de casa. A responsabilidade de um pai, de uma mãe, de um pastor, de uma pastora, de uma família.
Nós temos dois defeitos muito grandes como família. Muito grande. O primeiro é o orgulho e a soberba que toma conta do nosso coração. A dificuldade de olhar no olho. A dificuldade de abraçar, já está adulto, não precisa abraçar. Está rebelde, não precisa abraçar. A dificuldade grande que nós encontramos de pegar esta ovelha, pegar o seu filho, a sua filha e olhar no olho para ver se está tudo bem. E sabe qual é o nosso segundo defeito? Grande. Transferir responsabilidade. A ovelha não tem culpa. Sabe o que a gente faz? Tacar a culpa na ovelha. A ovelha não tem culpa. Se eu não consigo tacar a culpa na ovelha, vou tacar na pastora dentro da minha casa. A culpa é sua de não olhar direito essas crianças. Não é assim muitas vezes? A culpa é da esposa que não cuidou, que não olhou as más companhias. A culpa é do marido que só trabalhava, que não parava em casa. Por quê, queridos? Porque é mais fácil transferir responsabilidade. Primeiro passo, nós substituímos ali o abraço, o carinho, de olhar no olho, de trazer junto do calor humano para ver se está tudo bem. Então a gente começa a acusar a ovelha, que ela é culpada. E depois a gente começa a transferir a responsabilidade. Tacar a culpa no outro. Tacar a culpa no amigo. Tacar a culpa na igreja. Tacar a culpa na avó, no vô, na esposa, no irmão mais velho. Tacar a culpa em qualquer um. Menos assumir responsabilidade. E a coisa, querido, mais difícil é você assumir uma culpa que não é sua. Porque a hora de conversar, você vai tacar a culpa na ovelha. E você vai dizer, a culpa não é minha dessa situação. Transferir a responsabilidade, ela fica mais fácil. E como assumir uma culpa que não é minha? Como? Como assumir uma culpa de algo que eu não fiz? Como assumir uma culpa que eu não errei? Que eu acho que eu não errei ou eu não errei? Porque assumir uma culpa, quando você errou, você até assume, se humilha, se arrepende. Mas assumir uma culpa que não é sua é mais difícil. Mas nós temos o maior exemplo na nossa vida. É Jesus. É Jesus. Ele assumiu uma culpa que não era dele. A culpa é minha. A culpa é minha. E ele se fez culpado. Não ficou tacando a culpa em ninguém. Ele apenas assumiu a culpa. E às vezes a gente é tão ingrata. Mas ele assumiu a culpa. Da minha vida, da tua vida, da minha família e da tua família. Não ficou dizendo para você, apontando o dedo, que a culpa é sua, a culpa é da ovelha. Não. Ele se fez culpado na cruz. Morte de cruz. Para que você tivesse salvação. Então muitas vezes nós precisamos aprender com Jesus. Em vez de tacar a culpa na ovelha, bate no peito e assume a culpa. A culpa não é minha, mas eu vou pegar como se fosse minha. Para olhar no olho e cuidar da ovelha. Então Davi, ele conhecia esse assunto como ninguém. Ele era pastor de ovelha. Mas agora, diante de Deus,
ela é ovelha. E ele, num assunto que ele conhece tão bem, ele vai dizer: Senhor, ele está dizendo através desse salmo: Senhor, cuida de mim como eu cuido das ovelhas. Porque é uma área que eu entendo. Quando elas vão passar pelo vale da sombra da morte, eu estou com elas. Eu pego o cajado e sustento. Quando vem o frio à noite, ela está ali no aprisco, e eu estou à porta, para ninguém entrar. Para que elas possam dormir tranquilas, eu não durmo. Eu não durmo para que elas possam dormir. Oh, aleluia. E ele vai dizer: Senhor, prepara uma mesa à presença dos meus inimigos. Meu cálice transborda. Ele está falando como ovelha. Porque os inimigos são invisíveis. Às vezes a ovelha está lá no campo aberto. E ela não consegue ver nas sombras o inimigo, o lobo, o leão. Mas ela tem certeza que se nos olhos dela ela pode não ver os inimigos, mas se ela estiver vendo o seu pastor, ela pode se alimentar tranquila. Por isso ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ainda que eu não veja os meus inimigos, eu sei que eu estou tranquilo, porque o Senhor cuida de mim. Me leva às águas tranquilas, porque a ovelha precisa de água limpa, e o Senhor sabe disso. A ovelha sabe disso, que ela tem confiança no pastor. Até curioso isso. Hoje à tarde eu estava com as minhas ovelhinhas e apareceu um cachorro, e eu vi que elas veio tudo correndo perto de mim, e eu não estava vendo então o cachorro. Aí eu olhei e falei: é cachorro, certeza. Aí quando eu olho assim, eu vi o cachorro. Aí eu fui lá, briguei com o cachorro saiu correndo. E eu olhei para trás, eu estava meditando na palavra para trazer para vocês, e para mim também nessa noite. Aí eu olho para trás, se eu pudesse filmar e colocar aqui para vocês verem, eu faria isso hoje. Eu andando e elas tudo assim atrás de mim. Eu olhei e falei: olha que coisa mais linda. Quando elas viram o inimigo, elas correram, mas elas têm tanta confiança que elas vêm tudo atrás. Olha que coisa linda. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aleluia. Quem entende mais do que eu de história bíblica diz que naquele tempo, e diz que é feito ainda hoje, o pastor das ovelhas, ele unge a cabeça das ovelhas com óleo. E ali esse óleo, ele tem um perfume, e ele vai servir como um repelente. Por quê? Porque existe uma mosca, ela vem, ela vai pousar, muitas vezes nas narinas ou nos ouvidos da ovelha, e ela faz ovos ali, e essas larvas, ela vem incomodar tanto a cabeça da ovelha, que ela fica tão desesperada, que ela bate a cabeça em pedras, porque ela não aguenta a dor. Quando a cabeça da ovelha é ungida, esse óleo cai sobre a cabeça dela, se torna um repelente contra o inimigo, que é a mosca.
Quando Davi está dizendo isso ao Senhor, ele está dizendo: unja a minha cabeça, porque ela é repelente contra o inimigo. Unja a minha cabeça, porque se eu estiver debaixo da tua unção, o inimigo não chega perto de mim, o meu cálice transborda e eu prospero, eu dou lã, eu dou leite, se eu tiver a tua unção. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu tenho um costume de fazer isso com as minhas ovelhas, minha esposa e meus filhos. Eu vou sair de casa para vir para o culto, eu unjo a minha esposa e eu unjo meus filhos. O repelente da unção do Senhor contra todo o mal, para que Deus venha abençoá-los e usá-los. Eu faço duas coisas: a ungir meus filhos, a minha família. Eu olho no olho deles, eu trago eles para perto de mim. Davi, ele conhecia a ovelha como ninguém. E para ser pastor, ele entendia de ovelha. Ele era ovelha. Então ele não era simples pastor, não. Como você não é uma simples dona de casa, como você não é um simples marido, um trabalho simples, que muitas vezes as pessoas pensam. Eu já vi costume de pessoas dizerem assim: a pessoa estava dormindo no culto. Eu já vi isso até em altar, queridos, confesso para vocês. E isso me dói. Sabe por quê? Porque Deus não conhece, ninguém conhece a tua luta, só Deus. Não sabe o tipo do seu trabalho, o que você está lutando, o que você está passando para trazer o alimento para dentro da tua casa, para cuidar das tuas ovelhas. Talvez serviço pesado, cansativo, horas de sono perdidas. E às vezes você está aqui no culto, a palavra está até falando no teu coração, mas você é carne, é corpo, o teu corpo está cansado. E alguém que não conhece a tua luta diz: olha, fulano estava dormindo no culto, não sabe como foi o seu dia. Por isso é muito fácil dizer, simples. A diferença é que Deus, Ele conhecia a excelência de Davi, como Deus conhece a excelência do teu coração. Que se você não faz mais pelas suas ovelhas dentro da tua casa, não é porque você não quer, é porque não consegue, ainda não tem condições financeiras para fazer. Que se pudesse, faria. Quando Davi vai fazer esta oração, ele diz: Senhor, cuida de mim, como eu cuido das minhas ovelhas. Porque eu digo que se você crer, a tua oração hoje muda daqui para frente. Porque o Senhor sabe como você cuida. E aquilo que você não consegue fazer, se você pudesse, você faria. Porque a tua oração muda, querido. Porque a partir de hoje, se você entender essa palavra do Salmos 23 no teu coração, você vai orar diferente. Você vai dizer: Senhor, pega no colo, cuida de mim como eu cuido das minhas ovelhas. Cuida de mim enquanto eu durmo, como eu levanto à noite para ver se meu filho, minha filha está tudo bem. Cuida de mim, Espírito Santo. Cuida de mim, Pai, além do que eu consigo fazer. Porque o Senhor sabe, se eu pudesse, eu faria muito mais pela minha família. Cuida de mim, da enfermidade que está dentro, invisível, porque é o inimigo visível, eu consigo fugir dele. Eu consigo fugir do inimigo, eu corto, volta. Mas o inimigo invisível eu não vejo. Ele está tentando me matar por dentro. E eu não consigo enxergar. Pega no meu colo, no colo, Pai. Olha no meu olho e vê aquilo que eu não vejo, que ninguém vê. Que ninguém consegue enxergar, nem mesmo a família. Pega no colo, Senhor. Não é só carrapicho, não é só lã, tem mais.
Mas eu não consigo. Cuida de mim, Pai. Porque o Senhor é meu pastor e eu sou a tua ovelha. Aleluia. Para encerrar. Oh, glória a Deus. Primeira Samuel, capítulo 17. Versículo 35 diz assim: quando Davi, jovenzinho, ele vai estar diante do rei Saul. Ele passou entrevista de emprego para matar o gigante. O rei vai perguntar quem ele é. E ele vai dizer: eu cuido das ovelhas do meu pai. E aparece um urso, um leão, eu mato. Aí, ó. Glória a Deus, olha aqui agora, né, para a glória do Senhor. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E quando vinha um leão e um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Sabe o que está dizendo? Pelas minhas ovelhas eu mato um urso, um leão. Ai, se alguém tocar na ovelha da tua casa, eu tenho certeza que qualquer um aqui vira um bicho. Mata leão e urso. Se alguém tocar na ovelha da sua casa. Mas o que é lindo, ele diz: eu cuidava das ovelhas do meu pai. A responsabilidade, querido, é maior. As ovelhas não são minhas. Meu filho, meus filhos, minha esposa são do meu pai. Pessoa, a ovelha que está aí do teu lado é do pai. Vamos colocar de pé. A tua responsabilidade aumenta. Aleluia. Mas eu tenho certeza que você mata urso e leão pela tua família. Mas se você humildemente dizer: Senhor, cuida de mim como eu cuido das ovelhas, Ele vai cuidar da tua vida, da tua família, em nome de Jesus. Curva sua cabeça por um instante. Querido Deus e Pai, a tua palavra é entregue nessa noite. Eu creio, Senhor, pelo teu Espírito, que ninguém aqui, meu Pai, verá, meu Pai, o Salmo 23 como tem visto hoje. Senhor, meu Deus, ensina a ser pastores do nosso lar, mas ensina a ser ovelhas humildes, dependentes de Ti, porque só assim teremos força para vencer o inimigo, tirar da boca do leão e do urso, para vencer e glorificar o Senhor pela nossa casa, pela nossa família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria.